Say it to me. Say it to me. 5 lines, man. What the f***? Keep going. I am acting here. Bem-vindo de volta ao Se Liga. O mundo é grande e assustador. Melhor ficar conosco vendo algumas curiosidades de cinema. Os atores podem ser gente emocional, está praticamente na descrição do trabalho, mas às vezes eles podem ficar chateados ao filmar uma cena. Tanto é assim que precisam sair do estúdio imediatamente. Hoje veremos os casos que isso aconteceu e as razões por trás de suas partidas dramáticas. Falaremos também do que motivou os atores a voltar e continuar trabalhando, se é que retornaram. Então vamos começar. Com um Oscar recente por sua atuação em Coringa, as constantes escapadas do estúdio de Joaquin Phoenix podem ter sido para melhor. O diretor do filme, Todd Phillips, falou em uma entrevista sobre as saídas regulares de Phoenix. No meio de uma cena, Phoenix podia simplesmente ir embora sem dizer uma palavra. Segundo Phillips, os outros atores levaram para o lado pessoal. Eles assumiam que tinham feito algo para incomodar ele. Mas Phillips disse que Phoenix sempre saía pelo seu próprio desempenho. Ele não se conformava com a sua atuação atual, ou talvez não tinha cabeça no espaço certo para fazer a cena. Cher, really? You singer, actor, dancer, fashion icon, how is that so? Mas quando Phoenix estava filmando com Robert De Niro, ele não reagiu dessa maneira. Ele manteve o controle e continuou trabalhando. Talvez Phoenix estivesse preocupado com o que De Niro pensaria dele se continuasse saindo. De Niro pode ser bastante intimidador, todos nós o vimos em Entrando numa Fria. É o Fim, de 2013, teve uma série de participações de celebridades. Afinal, é um filme sobre atores sobrevivendo ao apocalipse. Depois que sua passagem por Harry Potter chegou ao fim, envolver a Emma Watson no filme foi bem legal. Em sua cena, nós a vemos roubar os protagonistas logo de um mal-entendido. Mas ela tinha que aparecer em outra cena também, a cena que envolveu o louco Danny McBride e seu cachorrinho Channing Tatum. Mas a Watson ficou muito perturbada com tudo. O maior problema foi a roupa que Tatum usava. Bem, isso e o novo apetite de McBride. Então ela se afastou e recusou a estar em cena. Além disso, Tatum, enquanto vestia essa roupa de látex, tentou dançar só para Watson usando apenas uma tanga. Sim, não posso dizer que culpo ela aqui. Em 94, o gênero dos vampiros reviveu com Uma Entrevista com o Vampiro. O Brad Pitt não passou bem nesse tempo. Na verdade, ele estava procurando uma saída do filme. Ele odiava usar as lentes de contato amarelas e a roupa exagerada. Quando ele finalmente viu o roteiro, tudo no livro que ele achava interessante, seu personagem foi removido. Depois que a produção foi para Londres, foi um chega para o Brad. Ele sentiu como se estivesse na escuridão constante por 6 meses na capital inglesa. Na opinião do nosso membro da equipe de Londres, Pitt não estava tão incorreto. Em 2013, As Panteras Detonando foi lançado. No entanto, Bill Murray como Bosley faltou na sequência do filme em 2000. Tem algumas razões pelas quais Murray não foi incluindo, segundo relatos. Primeiro, ele disse a Lucy Liu que ela não era boa atriz. Ele falou para Drew Barrymore e Cameron Diaz que ele entendia porque os talentos delas as trouxeram aqui, mas ele disse que não tinha ideia de como Lucy Liu estava no filme. Isso enfureceu tanto a Liu que aparentemente deu um soco no Murray. A equipe teve que separar os dois. A segunda razão é que o diretor dos dois filmes, o estranhamente chamado McG, segundo McG, Murray lhe deu uma cabeçada na rodagem do filme original. Quando Murray foi questionado sobre isso em uma entrevista, ele negou, mas então afirmou que McG merecia algo pior, como uma lança. Uau! Com todo esse drama, Murray se recusou a voltar para as Panteras. Em 2007, o mundo foi forçado a testemunhar o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Enquanto tentávamos entender por que Galactus era uma nuvem espacial, um dos atores odiou fazer o filme. Jessica Alba foi a Mulher Invisível, Susan Storm. Em 2012, numa entrevista à Sci-Fi, Alba discutiu seus problemas com o diretor do filme, Tim Story. Durante uma cena emotiva, ela tinha que chorar, então ela chorou. Mas o Story criticou o desempenho de Alba. Ele pediu que ela parecesse mais bonita, que seu choro era muito real e doloroso. Então ele pediu que ela mantivesse o rosto plano na cena, para que pudesse adicionar lágrimas digitais mais tarde. Alba se sentiu desanimada e desumanizada pelas demandas do Story. Essa experiência fez a Alba querer deixar o mundo da atuação para sempre, mas decidiu permanecer no negócio que ela ama. It's kind of a dream come true to actually be in a video game. Às vezes os atores gostam de ver como é dirigir um filme. Em 2008, Bruce Willis estava marcado para sua estreia como diretor de 3 histórias sobre Joan. Se você não lembra do título, tem uma boa razão para isso. Ele nunca foi feito. Quando as filmagens tinham que começar, Bruce Willis saiu do estúdio e nunca mais voltou. Como resultado, o grupo de empresas que financiou o filme processou ele e sua produtora por quebra de contrato, pela soma de $4 milhões.
Mas Willis respondeu. Ele afirmou que os financiadores nunca botaram todo o dinheiro que tinham que botar. E após semanas de trabalho no filme e recebendo promessa do dinheiro que não chegou, Willis decidiu sair. Parafraseando John McClane, Sir Ian McKellen é uma lenda da atuação, então quando ele usou o traje de Gandalf em 2012, ficou feliz por morar com hobbits mais uma vez. Mas desde O Senhor dos Anéis a tecnologia mudou. Devido a isso, McKellen teve que trabalhar na frente de uma tela verde. Ele ficou isolado por longos períodos de tempo. Como Gandalf é muito maior que os hobbits, eles fizeram a magia no computador para destacar a diferença de tamanho. Mas toda a experiência deixou muito triste o McKellen. Peter Jackson e a equipe organizaram então o Dia do Agradecimento ao Gandalf para animar o famoso mago. Funcionou bem, pois ele permaneceu na franquia. Michelle Rodrigues teve uma grande chance em 2001 com Velozes e Furiosos. Ela estava tão empolgada com o papel que mal leu o roteiro, mas uma vez que ela leu, ela teve um problema. No roteiro original, ela estava interpretando um personagem envolvido em um triângulo amoroso. Rodrigues não gostou. Ela achava que não fazia sentido para sua personagem Larry ser infiel. Rodrigues se recusou a aceitar a ideia. Afinal, foi assim como Rodrigues resolveu os problemas em Boa de Briga. Mas a trama do triângulo amoroso estava em todo o roteiro. Foram necessárias muitas negociações e discussões, mas finalmente os cineastas concordaram com a avaliação de Rodrigues. Funcionou bem, já que ela agora é um ícone da franquia. James Cameron, ele é meio perfeccionista às vezes. Isso é algo que o elenco do filme vencedor do Oscar de 89, O Segredo do Abismo, pode concordar. A cena envolveu Ed Harris e Mary Elizabeth Mastrantonio. Foi o momento em que Harris está animando a Mastrantonio. É uma cena intensa com gritos, golpes e compressões de peito. No entanto, Cameron não estava feliz. Muitas vezes ele fez o elenco repetir a cena. Depois de um tempo, Mastrantonio teve o suficiente. Ela foi embora e gritou, "Não somos animais!" para o Cameron. Ela se recusou a voltar por algum tempo. Além disso, durante a produção do filme, Harris quase se afogou. Ele aparentemente deu um soco em Cameron por colocar ele nessa situação. Acho que Cameron deveria melhorar sua habilidade social. Os atores podem ter a reputação de serem divas ou difíceis de trabalhar. Eles podem fazer todo tipo de demandas. Bem, Val Kilmer, de 12 anos, não ajudou em nada esse estereótipo. O futuro ator de Batman e Top Gun estava fazendo um anúncio para hambúrgueres. Foi seu primeiro emprego na indústria. Ele deve ter ficado empolgado em subir na carreira. Só que não. Kilmer botou em dúvida as motivações do seu personagem. Tudo que ele precisava fazer era comer hambúrgueres e ser feliz com isso. Só que Kilmer não era fã de hambúrgueres. Ele se recusou a fingir que gostava no vídeo. Kilmer, de 12 anos, não parecia saber o que era atuar. Então ele saiu do estúdio e nunca mais voltou. Por outro lado, em 2006, ele teve uma música do Bowling for Soup em homenagem a ele. E acho que isso é algo, né? Em 2010, Nicole Laporte lançou um livro. O grande título foi Os Homens que Seriam Reis, uma história quase épica de milionários, filmes e uma empresa chamada DreamWorks. Uau! No livro, Laporte fala da rodagem do Gladiador de 2000. Parece que Russell Crowe era um ator problemático. Ele ameaçou e depois agrediu um produtor. Crowe também saiu do estúdio muitas vezes. Até a famosa linha "Meu nome é Maximus Decimus Meridius" foi um problema para Crowe. Foram necessárias muitas tentativas para convencer o ator australiano de que ele tinha que incluir essa linha. E Crowe disse que ele é um ator tão bom que pode fazer algo incrível com qualquer coisa. Em uma resposta em Twitter, Crowe declarou que o que contava no livro era mentira. Ou pelo menos achamos que foi isso que ele quis dizer, depois de tentar entender o que ele escreveu no tweet. A série Walking Dead pode ser bem nojenta às vezes. Na terceira temporada, o bebê de Laurie está chegando, só que a prisão está lidando com zumbis. Carl, Laurie e Maggie estão presos em uma sala longe de qualquer outra pessoa. Então Maggie tem que fazer uma cesariana para salvar o bebê. Quando a atriz de Maggie, Lauren Cohan, leu o roteiro, ela não aguentou. Ela foi com o ator de Glenn, Steve Ewan, e disse que estava indo embora do show, mas logo percebeu que, se a cena gerou essa reação com ela, então ela tinha que fazer. Então conseguimos ver essa cena triste, mas pelo menos a Judith esteve bem. Mesmo para um programa tão lendário como Jornada nas Estrelas, os atores ainda podem causar drama. Por quase 50 anos, George Takei e William Shatner tiveram uma briga. Na autobiografia de Takei, ele acusou Shatner de deter a produção regularmente. Ele disse que Shatner tinha um ego enorme. Se levarmos em consideração essa infame cena de luta de Jornada nas Estrelas, Kirk provavelmente deve deixar os outros liderarem. Mesmo em 94, a equipe de Jornada nas Estrelas estava reunida para celebrar o adeus de James Scott Dohan. Shatner se
recusou a subir no palco com todo mundo para o adeus final, de acordo com Takei. Ao longo dos anos, Shatner diz que Takei está errado e sempre teve um problema com ele. Picard e Janeway nunca causaram um drama como esse. O Rocky IV apresentou um novo desafio para Balboa, de Sylvester Stallone. Foi Ivan Drago, de Dolph Lundgren. Então, eles precisavam de um personagem para destacar o poder de Drago e motivar o Balboa do filme de 85. O escolhido foi o personagem de Carl Weathers, Apollo Creed. O americano foi martelado pelo russo na luta de boxe. Mas nos bastidores, as filmagens dessa luta não foram fáceis. Lundgren se interessou muito pelo personagem do boxeador. Ele jogou Weathers pelo ringue. Weathers, agora furioso, saiu imediatamente do estúdio e foi para casa. A produção teve que ser interrompida por 4 dias, com Weathers desaparecido. No final, Stallone conseguiu convencer Weathers a voltar. Mas Lundgren teve que ter um cuidado extra. Não pôde mais fazer atuações assim com Weathers de novo. O remake de 62 de O Grande Motim foi indicado a 7 Oscars. É fácil pensar que foi demais para os atores, mas não. Muitos dos atores tiveram motim fora das câmeras. Marlon Brando aparentemente irritou muitas pessoas. Ele chegava tarde para filmar, era rude com todos, além de outras questões. Richard Harris e Trevor Howard odiavam trabalhar com ele. Quando Brando estava conversando com algumas mulheres locais, ele deixou o elenco e a equipe esperando no meio do sol. Howard ficou furioso e deixou o estúdio por um tempo. Mais tarde, nas filmagens, foi o Harris que faltou o respeito do Brando. Como resultado, Brando deixou o estúdio também. Foi só convencido a voltar quando os ânimos se acalmaram. Chinatown de 74 ajudou muito as carreiras de Faye Dunaway e Jack Nicholson, mas Dunaway tem pouco amor pelo filme. Ela e o polêmico diretor Roman Polanski tiveram muitos conflitos. Quando Dunaway estava fazendo a maquiagem, Polanski entrou e repreendeu seu trabalho. Ela queria que a pele de Dunaway fosse mais pálida, mas que pegou um pouco de pó e esfregou no rosto de Dunaway. Horrorizada, Dunaway não podia acreditar no que aconteceu. Ela gritou com Polanski antes de ir embora. Há também rumores que Polanski se recusou a deixar Dunaway a usar o banheiro. Então parece que ela usou uma xícara do estúdio e jogou conteúdo no rosto de Polanski. Don't ever say that to me again the way you said it yesterday, because I'll be back with more than water. Hoje em dia, Dan Harmon é conhecido como o criador de Rick and Morty, mas antes disso ele fez a comédia Community. Enquanto a série avançava, um dia o personagem de Chevy Chase, Pierce Hawthorne, desapareceu. Acontece que Chase tinha um talento especial para irritar Harmon. Segundo Harmon, teve uma cena muito emotiva envolvendo Chase que era ótima para terminar a temporada. Mas Chase decidiu ir para casa. Mas essa era para ser a última cena da temporada. Eles não podiam refazer as filmagens com horários de Chase, como costumavam fazer. O estúdio fechou antes de poder fazer a cena, então ele foi tirado do episódio. Então, pouco depois, Chase deixou o show permanentemente. Com certeza não existe uma relação mais estranha no cinema do que a do diretor Werner Herzog e do ator Klaus Kinski. Eles trabalharam juntos muitas vezes e muitas vezes se desentenderam. Foi bem em Amor e Ódio. Herzog chegou a admitir que planejou incendiar a casa de Kinski um dia. O relacionamento deles foi ainda pior durante as filmagens de Aguirre, A Cólera dos Deuses, em 72. Durante a rodagem, Kinski ameaçou sair do projeto. Herzog se recusou a demitir o assistente de som que incomodava o Kinski. Em vez de acalmar a situação e procurar soluções, Herzog pegou uma arma de fogo. Ele ameaçou usar ela no Kinski, se o ator não ficasse até o fim do filme como deveria. The birds are in misery. I don't think they sing, they just screech in pain. Herzog sabia que as autoridades classificariam a sua morte como um acidente de caça. Então com isso, Kinski acabou o filme. Não podemos culpá-lo por isso. Lindsay Lohan não tem a menor reputação em Hollywood. Ela pode ser imprevisível e tende a fazer suas próprias coisas. Então, quando Lohan foi chamada para o Vale do Pecado em 2013, o diretor Paul Schrader teve uma experiência da sua reputação. Desde o início, Lohan não se incomodava em aparecer nas reuniões, então Schrader a demitiu. Logo depois de alguns pedidos, ela foi trazida de volta. A partir daí, Lohan ficou sob supervisão. Um dia no estúdio, um repórter estava entrevistando o elenco. Lohan e seu agente não gostaram disso, então eles pediram para sair para almoçar. Schrader concordou. Assim que o carro parou no portão de segurança, Lohan e sua equipe saíram do carro e fugiram. A Lohan voltou 15 minutos depois do almoço, mas ela nunca mais foi autorizada a sair do estúdio durante a produção.
Sacha Baron Cohen trouxe à vida tantos personagens cômicos. Enfim, quando um papel como o do lendário vocalista do Queen, Freddie Mercury, apareceu para um filme, Cohen aceitou. Mas assim que a produção começou, Cohen se afastou do filme. Ele descobriu que Mercury ia morrer no meio do filme, com a segunda metade focando nos colegas restantes da banda. Cohen sentiu que o filme perderia muitos momentos importantes da vida de Mercury. Ele afirmou que, embora os membros do Queen fossem músicos incríveis, eles não eram tão bons na produção de filmes. Então, o projeto desapareceu para não voltar. Bem, até que Rami Malek apareceu e ganhou um Oscar por sua versão de Freddie Mercury no Bohemian Rhapsody de 2019. Bem, acho que mostramos muitas roupas sujas do cinema hoje. Fizemos bem, criamos muito drama. Com quais dos atores que fugiram do set você concordou? Algum dos atores foram dramáticos demais? Nos conte nos comentários abaixo. Se você assistiu ao vídeo, dê uma curtida e compartilha nas redes sociais. É a melhor maneira de nós sabermos se você gostou. Essas ações nos ajudam muito. Obrigado por se juntar conosco hoje no Se Liga. Foi um prazer. Até a próxima.